Otavino, deixa eu te fazer uma pergunta que, para o jornalista aqui que entende de política, mas entende pouco de economia, tem um troço que não é claro para mim. Essa questão que essa pauta no qual o governo Lula está insistindo, não é só o governo Lula, mas é uma das pautas fortes da diplomacia brasileira, de a gente começar a deixar de usar o dólar em moedas, em transações bilaterais internacionais, com a China, com países europeus, com Rússia, com Índia, enfim. Isso é uma piração desenvolvimentista ou isso faz algum tipo de sentido prático? Não faz sentido prático, mas tem uma coisa, meu Pedro. Nos idos dos anos 90, 80 e 90, a escassez de dólares, de divisas, para a maior parte dos países da região, da América Latina e do Caribe, era um fato, né? Então, houve, naquela época, um movimento, uma tentativa, uma coisa feita em nível da ALAD para economizar a necessidade de estocar dólares para permitir as transações. De que maneira? Foi feito um acordo em que, ao invés de cada um dos países da região tivesse que recorrer a dólar para pagar uma importação e o outro do lado de lá também tivesse que recorrer a dólar para pagar uma exportação brasileira, que isso ficasse suspendido, então você registrava as transações e, periodicamente, você fazia uma compensação. Ao fazer só a compensação periodicamente, você diminuiria a necessidade de manter estoques de dólares aqui no Banco Central. E dólar era uma coisa difícil, rara, né? Isso não acabou não dando certo, porque teve calote da Venezuela, etc. e tal, e esse mecanismo desapareceu. Pois bem, neste caso agora, o que a gente está vendo é principalmente um interesse chinês de encontrar uma maneira de, pelo menos nas transações oficiais, estender o uso do renminbi, estender o uso da moeda chinesa. Porque os chineses sabem que o renminbi não será uma alternativa ao dólar, enquanto os chineses não tiverem a abolição dos rígidos controles de saída de capital que eles têm. Eu estava no board do Fundo Monetário Internacional em 2015, quando os americanos convidaram os chineses a propor a moeda deles para ser parte da cesta de moedas que serve de referência para os direitos especiais de saque do Fundo Monetário Internacional. Tinha lá o dólar americano, tinha o euro, tinha o iene japonês e a libra esterlina. E a China tinha tentado em 2010 e não tinha sido aprovada. Pois bem, aí os americanos fazem um convite e os chineses vêm. Os chineses fazem um mínimo de exigências que foram estabelecidas pelo Fundo Monetário, integrar melhor a Hong Kong, a China, a China continental, etc. E tal. E acontece o seguinte, que em questão de pouco tempo, menos de um ano, 300 bilhões de dólares chineses saíram da China. O setor privado diversificando sua riqueza. E aquele deu um susto tão grande que a China voltou atrás e fechou de novo. Então, a China sabe que, enquanto moeda de reserva, enquanto reserva de valor, o resto do mundo, agentes privados, nem governos, vão querer fazer reservas na moeda chinesa. Agora, nessas transações bilaterais, particularmente oficiais, eles têm uma margem para tentar empurrar, não é? Na prática, para nós, Brasil, por exemplo, nós temos uma tendência a ter um superávit com a China. Não é o caso de outros países, não é o caso da Argentina, mas o Brasil, pelo comércio e pelos fluxos de investimento, o Brasil tende a ter um saldo superavitário nos pagamentos com a China. Isso significa dizer que quanto mais das transações bilaterais o Brasil com a China forem feitas com esse esquema de uso de moeda local, o Brasil vai deixar de acumular na relação com a China não dólar, mas e sim moeda chinesa, entendeu? Então, de um ponto de vista a rigor econômico,
já particularmente que a gente não tem nesse momento uma situação de balanço de pagamentos que existe, a gente tem que ficar economizando reserva de dólar no Banco Central, não é um bom negócio economicamente. Agora, é evidente que outras formas de colaboração entre os países dos BRICS podem também trazer algumas coisas positivas. Um dos pontos da agenda acompanhando o uso de moedas locais vai ser o uso de moedas digitais de bancos centrais. Os Estados Unidos estão atrasados nisso. E os chineses estão ultra avançados nisso. Então, tem outros aspectos da agenda, mas, a rigor, faz sentido o uso de moedas locais se aquilo te permite economizar a necessidade de estocar a moeda reserva.